Você já parou para pensar que alguém ora por você? Mesmo quando você se esquece de orar? Que existe uma voz que clama por sua vida, mesmo quando o mundo inteiro está em silêncio. Há sempre alguém que está orando pela sua vida. No momento mais crítico do ministério de Jesus, no seu ministério terreno, quando a cruz já projetava a sua sombra, ele não orou por livramento, ele orou por nós. Ele orou por mim, ele orou por você. Sim, antes de enfrentar o Getsemane, antes de enfrentar o Calvário, Jesus ergueu seus olhos ao Pai e intercedeu pelos seus discípulos. E também intercedeu por aqueles que creriam nele. Ou seja, ele orou também por mim e por você. Na lição de hoje, nós iremos mergulhar em João capítulo de número 17 e descobrir os segredos, os alvos e o poder dessa oração sacerdotal que ecoa até hoje no céu em favor do seu povo. Então prepare o seu coração, porque iremos para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado e crescimento da poderosa palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações, deixe também seu comentário e compartilhe esta palavra com mais alguém, coloca no grupo do WhatsApp, coloca no grupo da Escola Bíblica, para que essa palavra possa abençoar mais vidas, tá bom? Vamos juntos para mais um estudo da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para a nossa aula de número 11. A aula de número 11, olha que bênção, estamos caminhando para o término de mais um trimestre da Escola Bíblica, irmãos. Aula de número 11 e hoje tratando de uma temática também muito importante, vamos falar sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E esta palavra, irmãos, ela é muito pertinente também ao nosso coração, porque se trata da oração do próprio Jesus. Irmãos, aqui nós temos as palavras de Jesus dirigida ao próprio Deus. E ele está orando, e os autores fazem essa divisão por pelo menos três coisas. A primeira coisa é que ele está orando por si mesmo. E detalhe, não é uma oração egoísta. Segundo, Jesus está orando pelos seus discípulos. E terceiro, você percebe aqui no capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, que ele está orando também por aqueles que um dia iriam crer no Evangelho. Meus irmãos, quando nós pegamos esse texto da palavra de Deus e meditamos e vemos as próprias palavras de Jesus dirigidas ao Pai, cá para nós. Primeiro, nós aprendemos a orar de forma mais correta, mais coerente. Segundo, nós percebemos que não há espaço para egoísmo, não há espaço para individualidade na oração de Jesus. Jesus fala sobre unidade, inclusive, nesta sua oração. Então, queridos, o tema da nossa lição de hoje, o título da nossa lição de hoje é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Embora nós tenhamos este tema, é verdade que a nossa lição vai tratar sobre a intercessão de Jesus, a oração de Jesus por si, pelos discípulos e por aqueles que haveriam de crer. Embora a lição direcione mais para para os seus discípulos. Então, a lição de número 11, nós iremos tratar desta temática tão importante, tão relevante para o nosso crescimento, tá bom? Claro, não esqueça, vai estudar a Bíblia, é extremamente importante que você esteja com a Bíblia na mão. É importante que você esteja com outros materiais também, tá bom? Tem a Bíblia, claro, a ferramenta primordial, a ferramenta principal que nós devemos dispor. Tenha também aí, se possível, claro, o livro de apoio da nossa lição. E também, já que estamos estudando uma revista, é importante que você tenha nas mãos a sua revistinha da Escola Bíblica, tá bom? E abre aí na lição de número 11, a lição que nós iremos meditar neste momento. E claro, não deixe de ter aí nas mãos caneta, tá certo? Não deixe de ter aí marcadores de Bíblia ou de texto, para que você possa ter um estudo mais proveitoso, mais
detalhado, onde você possa fazer observações, fazer as suas devidas anotações para que haja uma melhor absorção do conteúdo da lição, tá bom? Então faça isso. Não deixe de ter aí essas ferramentas necessárias para o estudo da palavra de Deus. Eu, particularmente, sempre que vou estudar a Bíblia, eu gosto de estar cercado das minhas canetas, meus livros, blocos de anotações, Bíblia, livros e também da lição que estou estudando, tá bom? Então faça isso, vai ser bom, vai ser proveitoso para a sua compreensão também da nossa temática. Vamos então para a nossa verdade prática e para o nosso textuário. Primeiro, o nosso textuário, que está em João, capítulo de número 17, versículo de número 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele é um texto rico, com muitos ensinamentos, com muitas verdades. Percebam que ele fala do conhecimento de Deus, que envolve dois aspectos, o conhecimento intelectual, mas claro, aqui o conhecimento é muito mais do que a questão intelectual, se trata de um conhecimento por experiência, por intimidade, por relacionamento, e a gente vai ver isso quando formos expor aqui o versículo, o que significa essa palavra conhecer. Aí nós temos aqui o único Deus, nós temos então a doutrina da Trindade, porque nós temos aqui uma referência a Deus e ao mesmo tempo ao próprio Jesus, que é também parte da Trindade, é também a segunda pessoa da Trindade. Nós temos aqui, irmãos, verdades muito preciosas. A vida eterna, por exemplo. Nós temos aqui até a questão escatológica, tá vendo aí nesse texto? Nós temos aqui teontologia, nós temos aqui cristologia, nós temos aqui escatologia, nós temos aqui então também a temática do conhecer a Deus, não apenas por questões intelectuais, mas conhecer a Deus em especial no que diz respeito ao nosso conhecimento experimental, experiencial com Jesus e com o próprio Deus. Na nossa verdade prática, nós temos que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Claro, esta palavra, ela é atualíssima. Ela se aplica, obviamente, a mim e a você. Ela se aplica à nossa igreja, à nossa vida e até àqueles que ainda irão crer no Evangelho. Esta oração de Jesus alcança-os também. Então veja que a oração que Jesus fez em favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja, ela continua evidente, continua ativa, viva ainda hoje. Então a gente percebe isso e você vai notar com muita clareza na nossa lição de hoje. Queridos irmãos, nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 17. Embora a gente vá passear em alguns textos de todo este capítulo, e na porção deste capítulo, a nossa leitura ela se atém aos versos de número 1 ao verso 3, e depois do verso de número 11 ao verso de número 17. Este capítulo, só para você ter uma ideia, nossos autores, comumente, os escritores, os preletores, os comentaristas bíblicos, eles dividem o capítulo de número 17 em pelo menos 3 partes. Há quem dividem mais? Sim. Mas geralmente eles dividem em 3 partes. Os irmãos, orem por mim, tá bom? Vocês vão perceber eu falando num tomzinho mais baixo, mais tranquilo, tendo em vista que eu estou ainda me recuperando aqui da garganta. Então, se eu forçar aqui a voz, provavelmente eu não consigo nem ministrar a aula aos irmãos, tá bom? Então, geralmente, os comentaristas bíblicos dividem esse texto de João, capítulo 17, em 3 partes. Na primeira parte, do verso 1 até o verso de número 8, eles falam sobre a intercessão de Jesus por si mesmo. Dos versos de número 9 até o verso de número 19,
eles falam da intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Dos versos de número 20 ao 26, eles falam da intercessão de Jesus por aqueles que haveriam de crer, tá bom? Então, esse capítulo 17 está dividido nessas três partes pela maioria dos comentaristas bíblicos, ok? Agora eu quero chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo de número 17. Vamos ler o verso 1 ao verso 3, depois o verso 11 ao verso de número 17, que diz assim: a poderosa palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Agora veja comigo o verso de número 11 ao verso de número 17, que diz assim: E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Então aqui nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que servirá de base, então, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Ok, queridos? Tranquilos? Vamos, então, agora para o objetivo da nossa lição. Nossa lição tem três objetivos. Primeiro, nós iremos meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Então vamos falar um pouco sobre Jesus orando por si mesmo, orando ao Pai sobre a sua missão, sobre o seu propósito de vida aqui na Terra. E, em segundo lugar, nós iremos falar sobre, o segundo objetivo é examinar a oração pelos seus discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E, em terceiro lugar, falar sobre, ou mostrar a oração oração por aqueles que futuramente creriam no Evangelho, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Então nós iremos trilhar por esses três objetivos da nossa lição, ok? Então você já percebeu que a nossa lição de hoje traz uma exposição de algumas partes do capítulo de número 17 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. E nós iremos debruçar-se, meditar, mergulhar aqui nesta porção da poderosa palavra do Senhor. E eu chamo a sua atenção então para a primeira parte deste capítulo, que é dos versos 1 ao verso de número 9, a oração de Jesus e sua glorificação. Queridos irmãos, nesta primeira parte da lição, nós temos então a oração de Jesus e a sua glorificação. Então vamos meditar em primeiro lugar sobre esta porção, sobre esta parte da nossa temática. Queridos irmãos, a oração de Jesus. O capítulo de número 17 é muito claro em nos mostrar
A narrativa nos mostra o momento em que Jesus está orando por si, pelos seus discípulos e também orando por aqueles que haveriam de crer. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia nesse texto da Palavra de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 17 diz assim: Depois de dizer essas coisas, ou seja, depois do discurso que acontece desde o capítulo 13 até o capítulo de número 16, depois destas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então, queridos, o que é que nós temos aqui? Primeiro, Jesus levantando os olhos aos céus. Isso aqui nos aponta para duas coisas. Primeiro, reverência. A primeira coisa que este texto nos aponta, levantou Jesus os olhos aos céus, é reverência. Era um costume dos judeus, quando eles fossem orar, ele elevasse os olhos aos céus, como se fosse a contemplar a face de Deus. Então era comum eles levantar os olhos aos céus e dirigir a sua oração. Isso mostra, então, reverência. Assim como para nós hoje, temos como reverência orar de olhos fechados, para que haja uma maior concentração na nossa oração. Como hoje para nós é importante orarmos, às vezes oramos de joelhos como sinal de reverência, de maior ainda concentração e de uma forma até de sacrifício perante Deus. Então a expressão levar os olhos aos céus nos remete primeiro à reverência. Segundo, nos remete à comunhão. A comunhão em especial por causa do que ele diz na sequência. Ele disse Pai, ou seja, um termo que demonstra intimidade, relacionamento, proximidade, reconhecimento de autoridade. Então veja, a expressão é levando os olhos aos céus, ou levantou os olhos aos céus e disse Pai, mostra essas duas coisas. Primeiro, mostra reverência. Segundo, mostra comunhão. E em terceiro lugar, nós temos ainda aqui nesse texto a expressão que ele diz, chegada a hora. Se você ler o Evangelho segundo escreveu João, em alguns momentos você vai ver Jesus dizendo, não é chegado ainda a minha hora, não é chegado ainda o meu momento. Mas aqui nesse texto, nós temos então Jesus declarando que chegou a hora. Chegou a hora de quê? A expressão é chegada a hora é uma expressão que nos mostra Jesus dizendo que chegou a hora dele cumprir a sua missão. É o auge da missão de Jesus. Ou seja, é o auge do propósito pelo qual ele foi enviado. Ser crucificado, ressuscitado no terceiro dia, ser glorificado no Pai. Então, é chegada a hora, é o ponto culminante do ministério de Jesus, ok? A expressão glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, aqui é uma expressão que nos mostra, literalmente, Jesus, ele falando para o Pai, ou pedindo ao Pai que na cruz, no seu sacrifício, ele seja então reconhecido, ele seja então elevado, certo? Ao conhecimento de todos que ele é Senhor e Salvador. Então, a expressão glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti é exatamente uma expressão que nos remete à ideia de elevar o nome, engrandecer o nome, para que o nome de Deus, o nome de Cristo seja então glorificado, ok? O verso 2 diz:
Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Esta expressão do verso de número 2, a palavra autoridade, a palavra grega eusosia, é uma expressão que mostra que a Jesus foi dada toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. E em especial aqui ele fala sobre toda a humanidade. Então, em especial aqui, toda a humanidade foi então lhe dada a autoridade. O verso 3 diz então: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esse verso 3, irmãos, que é um ponto culminante também da nossa lição de hoje, vai nos mostrar exatamente Jesus, ele orando para que, já apontando ali também para a sua missão, que os seus discípulos, que os seus seguidores e aqueles que haveriam de crer nele, viessem conhecê-lo, conhecer a Deus como Deus único, como único Deus. E essa expressão que ele usa, e a vida eterna, é esta. A vida eterna aqui não se refere à longevidade de vida terrena, mas se refere à eternidade com Deus, à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus. E a expressão conheçam a ti, essa expressão conheçam, que vem do verbo grego gnosko, trata-se de um conhecimento não meramente intelectual, mas de um conhecimento que vai muito além da questão intelectual. Fala de um conhecimento experimental, de um conhecimento de comunhão, de intimidade relacional. Inclusive, esse termo, gnósticos, ele é muito usado para se referir, naquela época, à relação sexual entre um homem e uma mulher, a intimidade sexual. Por isso, queridos, que esse termo aqui usado com referência a Jesus vai muito além de uma questão intelectual. Trata-se de uma questão de conhecimento íntimo, de relacionamento, de intimidade, de vida com Deus. Então, a oração de Jesus é exatamente para que os seus seguidores, para que os seus discípulos possam conhecer a Ti como? Como o único verdadeiro. A palavra lateia para verdadeiro aqui é uma palavra que nos remete a uma diferença entre o único Deus, o Deus verdadeiro, e os outros deuses. Então aqui nós temos uma referência ao Deus único, ao Deus Criador dos céus e da terra. E Jesus diz que a vida eterna é esta, que nós tenhamos uma vida experimental deste Deus, uma comunhão com este Deus, um relacionamento com este Deus. E a Jesus Cristo, que ele complementa, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, a vida eterna é nós termos comunhão com Deus e com Jesus, o seu Filho. Amém, queridos? Então, esta é o significado aqui da expressão usada por Jesus. É a oração de Jesus aqui no capítulo de número 17, onde nós já pontuamos, irmãos, que alguns estudiosos chamam da oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus. Outros chamam da oração de consagração de Jesus aos seus discípulos. E veja que aqui o nosso Senhor Jesus apresentou essa oração em pelo menos 3 partes, como já mencionei aos irmãos na introdução desta aula. João, do capítulo 17 de João, verso 1 ao verso 8, nós temos Jesus orando por si mesmo. Do verso de número 9 ao verso 19, nós temos Jesus orando pelos seus discípulos. E do verso 20 ao verso de número 26, nós temos Jesus orando por aqueles que haveriam de crer. E aí nós temos também a oração de Jesus pela glorificação, pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação,
havia um significado espiritual profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Veja que Jesus não está orando por si mesmo num tom egoísta, pedindo, por exemplo, o livramento da cruz, pedindo, por exemplo, glória sem sofrimento, vitória sem batalhas. Não, você vê Jesus orando para o cumprimento da sua missão, para o cumprimento do seu ministério. Ele ora ciente da finalidade do seu ministério aqui na terra. E então você vê Jesus orando, irmãos, e ele diz: é chegada a hora, como nós pontuamos, o ponto culminante do seu ministério, nesta conversa direta com o Pai, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. O nosso Senhor expressa então: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. E aí o nosso autor pergunta: que tipo de glorificação é essa? Ele diz: mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos os que aceitassem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a glorificação referia-se a este momento em que, com o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição e a sua glorificação, o mundo inteiro poderia conhecê-lo e ser por ele salvo. Então, queridos, a expressão glorifica o teu filho, conforme diz o nosso autor, glorificar alguém é tornar o seu nome conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. E esta é a sua oração, para que ele seja conhecido como Salvador, o Redentor, aquele que dá a vida, aquele que regenera, aquele que transforma, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Interessante que esta glória que ele pede, glorifica a teu filho, no versículo 5, nos deixa ciente de que esta glória, ela já era de Jesus, já pertencia a Jesus. Olha o que diz o verso de número 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti. Olha a expressão, glorifica-me contigo, contigo mesmo, com a glória que já tive junto a ti. Essa expressão, irmãos, nos mostra literalmente a pré-existência de Jesus. Mostra literalmente que Jesus, ele abdicou da sua glória, conforme Paulo ensina lá em Filipenses capítulo de número 2, quando ele diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma humana, aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Então veja que ali se trata exatamente de Jesus abdicando da sua glória. Aqui está Jesus pedindo ao Pai que o glorifique com aquela glória que ele tinha quando estava junto do Pai. Ou seja, isso mostra a pré-existência de Jesus. E Jesus, ele já existia antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Isso mostra literalmente a sua eternidade. Está revelada para nós aqui no versículo de número 5. Então veja que no versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como um verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade,
o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Pai e o Filho, porque ele pede ao Pai que o glorifique ao mesmo tempo que ele glorifica o Pai. Somente nosso Senhor Jesus Cristo poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que o mundo existisse. E como pontuou o nosso autor, essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Então mostra que literalmente a divindade de Cristo, a sua eternidade com o Pai. Então o ponto 1 vai nos apresentar desta forma. Vai nos apresentar então a oração de Jesus por si mesmo, pedindo ao Pai que o glorifique com a glória que ele já tinha quando estava junto do Pai. Amém, queridos? A sinopse do nosso ponto 1 diz assim: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde toda a eternidade. Queridos irmãos, vamos então agora para o nosso ponto 2, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui nós temos, irmãos, e eu peço aos irmãos paciência, estou um pouco gripado, falando com muita dificuldade, mas eu espero que você entenda e compreenda esta palavra em nome de Jesus, tá bom? O ponto 2 da nossa lição fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui nós temos então, dos versos de número 4 a 8, o nosso autor, ele pontua aqui que Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que ele realizou durante o seu ministério. E dos versos de número 6, nós temos ele intercedendo por seus discípulos, orando pela unidade dos seus discípulos, uma vez que os seus discípulos, eles seriam responsáveis pela continuidade do ministério de Jesus. Eles dariam continuidade à missão de pregar o evangelho a toda criatura, de cumprir o ídolo do Senhor, de continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me destes. Então, literalmente, Jesus se refere aos seus discípulos como homens que Deus os deu deste mundo. É importante nós entendermos também a palavra mundo aqui, que inclusive vai ser abordado no nosso terceiro subponto, protegidos do mundo. É importante que você consiga diferenciar a palavra mundo dentro do contexto da palavra de Deus. No subponto 3, o nosso autor pontua que existe o mundo, o universo, que Jesus se refere também lá em João, capítulo de número 17, versículo 5. Certo? Nós temos também o mundo como referência à humanidade, como diz lá em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos também João 17, versículo 14, Jesus se referindo ao mundo como um sistema espiritual dominado por Satanás, governado por Satanás e que milita contra a igreja e que milita contra Deus. Então nós temos esse sistema organizado que milita contra a igreja do Senhor, que também é chamado de mundo. Então, toda vez que a palavra mundo aparece no contexto bíblico, é extremamente importante que você consiga perceber, consiga anotar, né, e observar esses três possíveis significados desta palavra. Aqui no nosso texto,
nós temos também Jesus se referindo aqui ao mundo, ou seja, a esse sistema espiritual governado por Satanás, onde estava aprisionando os homens, e Jesus recebe por meio de Deus estes homens que estavam no mundo, como ele diz, homens que do mundo me destes. O Redentor aqui revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e o Pai foi quem os entregou. Jesus diz: eles eram teus e tu nos destes e eles guardam a tua palavra. Então veja que ao longo destes quase 4 anos de ministério de Jesus, ele investiu nesses homens que se mostraram fiéis, que se mostraram prontos a prosseguir com a missão de evangelizar o mundo, de pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos então receberam a palavra, apesar que em certas ocasiões os discípulos eles tiveram dificuldades para compreender a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Mas nós percebemos então que eles foram, em Atos 2, os discípulos foram revestidos de poder, revestidos de autoridade, de tal forma que eles cumpriram cabalmente o seu ministério e pregaram o evangelho a diversas regiões, em boa parte do mundo. Hoje nós somos alcançados por esta mensagem que foi espalhada pelo mundo inteiro, pregado pelos discípulos. Então, a expressão guardaram a tua palavra aqui mostra que eles, em um dado momento, começaram a compreender, a entender a sua missão, o seu propósito, a mensagem de Cristo para eles e o propósito pelos quais Cristo o havia escolhido. E ao vivermos conforme a palavra de Deus, irmãos, nosso autor faz essa aplicação, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o evangelho com credibilidade. O evangelho só terá credibilidade se nós vivermos e obedecermos a palavra de Deus, conforme ensinada pelo próprio Jesus. A credibilidade do evangelho está exatamente em nós obedecermos, em nós seguirmos as orientações do próprio Jesus. O que mais admira o mundo é exatamente nós vivermos a verdade do Evangelho, praticarmos a verdade do Evangelho. O Evangelho que transforma o mundo não é o Evangelho do discurso, não é o Evangelho verbalizado, não é o Evangelho que pode ser apresentado de uma forma verbal ou discursiva, mas o evangelho que causa impacto no mundo, irmãos, é exatamente o evangelho que é vivido, o evangelho que é praticado, o evangelho que nós colocamos em prática, que nós vivemos no dia a dia. Isso sim admira o mundo, isso sim traz um grande impacto àqueles que nos escutam, aqueles que veem em nós a mensagem do evangelho, que conseguem ver Cristo em nós. Isto sim é o que os deixam de fato impactados com a mensagem do evangelho. E veja que Jesus, ele fala de proteger os seus discípulos. A proteção que fala, então, o texto da palavra de Deus, no versículo de número 14, onde Jesus diz que o mundo os odeia porque eles receberam a palavra, e Jesus então diz que eles seriam guardados, né? Jesus ora para que eles sejam guardados, protegidos deste mundo. Interessante que Jesus diz assim: não oro para que os tires do mundo, mas oro para que os guarde do mundo, os guarde desse sistema que está sob o poder de Satanás, que os guarde deste mundo espiritual governado pelo príncipe das trevas,
Então Jesus faz esta referência, apontando então que o evangelho ele vai na contramão dos princípios ou da influência do príncipe deste mundo. Então, Jesus ora para que o Pai os guarde, não para que os tire, mas que o Pai os guarde da influência, do poder deste mundo. Ok, queridos? Tranquilo até aqui? Mais uma vez eu peço aos irmãos perdão, desculpa, né? Porque estou realmente falando com muita dificuldade, irmãos, devido à voz, a garganta, né, irritada, a garganta coçando muito. Mas eu espero que você entenda de forma pausada, de forma tranquila, que você entenda e compreenda esta mensagem, tá bom? E esteja orando também pela minha saúde. A sinopse do ponto 2 diz assim: Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Amém, queridos? Queridos irmãos, o nosso terceiro ponto, a oração de Jesus por aqueles que viriam a crer. Aqui nós temos então a oração de Jesus primeiro pela unidade da igreja. Também nós temos o propósito desta unidade e também a oração por encorajamento. Então vejam, irmãos, em primeiro lugar, a oração pela unidade da igreja. Perceba que Jesus ora para que a igreja seja unida, pela unidade da igreja, mas é importante lembrar aos irmãos que a unidade da igreja, ela se dá não por questões administrativas ou organizacional, não é por uma questão orgânica. A unidade da igreja se dá por meio da unidade espiritual. Nós somos unidos ao corpo de Cristo pelo sangue de Jesus. Nós somos unidos ao corpo de Cristo quando nós professamos a nossa fé em Jesus e passamos a ser membros do seu corpo. Então esta unidade não sou eu que crio, esta unidade não sou eu que a gero, eu não gero a unidade, mas esta unidade ela é gerada quando eu confesso a Jesus como meu Senhor. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo a ser parte do corpo de Cristo. Então, a natureza desta unidade não é eclesiástica, não é denominacional, não é orgânica, ok? Embora é muito bonito de se ver que o corpo de Cristo, espalhados em várias denominações, eles vivam em comunhão uns com os outros, e isso leva a própria denominação também estar em comunhão uns com os outros. Mas é importante você entender que a unidade está para além da organização, além do organismo físico da igreja, mas se trata de um organismo vivo, do corpo de Cristo espiritual. Então, essas palavras que alguns dizem, a igreja de Jesus é muito desunida. Não, a igreja de Jesus não é desunida. Quem é desunida são as denominações. Muitas denominações brigam, fazem competição uma com a outra, até se alegram quando uma denominação fecha ou quando uma denominação abre e fica triste. Isso é coisas que faz parte da organização orgânica, material, é o CNPJ da igreja X ou igreja A. Mas a igreja espiritual, a igreja de Cristo, aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que pode estar presente nestas denominações, esta igreja não é desunida. Esta igreja ela está unida pelo sangue de Jesus. Esta igreja está em comunhão pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, compreende? Então, irmãos, a harmonia do povo de Deus é uma harmonia espiritual. O próprio Jesus é quem fala isso quando ele diz para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim. Veja, Jesus estava fisicamente ali diante dos seus discípulos, mas ele disse que o Pai estava nele como? De forma espiritual. E ele disse que nós devemos ser um como ele e o Pai é um. Ou seja, ele está falando de uma unidade espiritual. Não espere ver todas as denominações se unindo para fazer uma única placa. Não espere todas as denominações se unindo para serem uma única denominação, porque a tendência é que haja ainda mais
denominações nos últimos dias, mas aqui nós estamos falando de uma unidade que vai para além da organização, vai para além da igreja física. Nós estamos falando de uma unidade espiritual promovida pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é a unidade que Jesus pede aqui. Qual o propósito dessa unidade? O propósito da unidade espiritual da igreja, irmãos, conforme a intercessão do nosso Senhor Jesus, é para que o mundo veja esta unidade e creia que Jesus foi enviado. Então, o propósito desta unidade, o versículo 21 diz, é para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a igreja revela essa unidade espiritual por Cristo, ou com Cristo, por meio de 4 motivos. Primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Então, a unidade da igreja é vista nesta união do salvo no corpo de Cristo. Você professou Jesus como Senhor, faz parte do corpo, você está unido agora ao corpo. Então, se vê nisso. Segundo, a unidade espiritual, ela é por meio de... A unidade espiritual com Cristo, ela se dá também por meio da união essencial dos salvos, promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus. Ou seja, embora haja muitas denominações, quando estas denominações estão buscando o conhecimento, a comunhão, o relacionamento, a intimidade, buscando mais de Cristo, esta igreja está unida neste propósito. Nós estamos unidos nesse propósito de conhecer mais de Jesus, de ter mais de Jesus em nós. E em terceiro lugar, a unidade pode ser vista também, né? A união é essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, onde há uma denominação e o fruto do Espírito, amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, esteja sendo desenvolvido na vida do crente, ali está também a unidade da igreja do Senhor neste crescimento, nesta plenitude da igreja, compreende? Então ali também está a unidade da igreja. E também a unidade, ela está presente na união, que é essencial dos salvos manifestados na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então veja, essa união, ela é essencial na vida dos salvos. Ela é manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então, a nossa comunhão, ela é uma comunhão presente porque nós temos Jesus e é uma união também futura porque um dia estaremos como igreja na vida eterna com Ele. Então a unidade está presente nestas colocações aqui feitas pelo nosso autor, que foi muito feliz nessa pontuação. No ponto 3, ou no subponto 3, nós temos a oração por encorajamento à unidade. Interessante, nós não criamos a unidade, mas como igreja do Senhor, nós somos convocados pelo Senhor a manter esta unidade. É nossa missão, como igreja do Senhor, manter a unidade do corpo de Cristo. Em João capítulo 17, versículo 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os seus discípulos sejam incentivados a manter a unidade. Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 1 em diante também, Paulo fala sobre nós mantermos esta unidade. Inclusive em Efésios capítulo 4, se você puder conferir aí, Efésios 4, verso 1 em diante, nós temos Paulo mostrando o caminho pelo qual nós podemos trilhar para preservar a unidade. Se não, vejamos, olha o que diz. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja aí, preservar a unidade. Nós não criamos a unidade, nós mantemos a unidade. Nós preservamos a unidade. E como é que a gente preserva a unidade? Primeiro, com humildade. Aonde há humildade, a unidade é preservada. Mas aonde há orgulhosos, onde um se sente melhor do que o outro, onde há espírito de grandeza, de superioridade, geralmente reina ali a divergência, a briga, a contenda. Segundo meio pelo qual nós podemos preservar a unidade, mansidão. Mansidão não é covardia.
Mansidão é poder sobre controle. Então, nós preservamos a unidade quando nós temos mansidão. Terceiro, nós preservamos a unidade quando nós temos longanimidade. Longanimidade aqui é paciência, é ter um longo ânimo. Sabe aquela pessoa que demora-se para se irar? Pronto. Nós preservamos a unidade quando nós temos paciência, irmãos. É preciso nós termos paciência com os nossos irmãos, termos paciência com o nosso próximo. Isso ajuda a gente a preservar a unidade pelo vínculo da paz. E em último lugar, suportando. É preciso o mais forte suportar os mais fracos. É preciso nós suportarmos os irmãos para que haja, então, mais unidade, irmãos. Ou melhor, para que nós possamos preservar a nossa unidade. É necessário, então, que nós venhamos suportar. Tem hora que a gente precisa suportar aqui não é tolerar o erro, tá bom? Mas suportar aqui é você servir de apoio. É você servir de auxílio. Suportar aqui é você dar o ombro quando o irmão estiver em dificuldade. É auxiliar aqueles que estão com dificuldades de cumprir os propósitos de Deus. Compreende? Então, irmãos, o texto nos convoca para isso. A preservarmos a unidade. E esta é a oração de Jesus. Ele ora para que nós venhamos preservar esta unidade. E aí a sinopse do nosso ponto 3 diz assim: Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Então veja que aqui está o resumo do nosso ponto 3, tá bom? Então, queridos irmãos, é extraordinário perceber que na oração sacerdotal de Jesus, nós temos uma oração feita naquela época, mas que reverbera por toda a igreja e até alcança nós hoje, irmãos. Fazemos parte do corpo de Cristo, temos esse privilégio de nos mantermos, né, cientes da nossa missão no reino, da nossa função no reino e também de preservarmos a nossa unidade, ou seja, nós temos a responsabilidade de nos apresentar diante de Cristo com entusiasmo para testemunhar a mensagem do Evangelho, com coragem, com vigor, com ousadia, revelando então a obra de Jesus no Calvário. Esta missão é minha, esta missão é sua, de proclamar a mensagem de Cristo, tá bom? E aí, finalizando a nossa lição de hoje, nós temos também esta frase que eu sempre separo para os irmãos: antes da cruz, Jesus nos levou ao altar. Sua intercessão é a ponte entre a nossa fraqueza e a fidelidade do Pai. Então, antes de Jesus ir ao Calvário, ir ao Getsêmani, ir então ao vale de dor, dar a sua vida por nós, primeiro, Jesus nos levou ao altar. Jesus orou, intercedeu por mim, intercedeu por você. Você não está sozinho. Mesmo que o mundo esteja em silêncio, há um Deus que está. Há um Deus que está. Olha que interessante, irmãos, porque o Espírito Santo ele está no céu intercedendo por nós. Então há um clamor no céu por mim e por você. Há um Deus nos céus que está olhando, vendo a mim e a você. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho. Mas lembre-se, antes da cruz, Jesus nos levou ao altar. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Um pouquinho com a garganta aqui inflamada, coçando. Mas, graças a Deus, conseguimos ministrar a aula aos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua vida. E até a próxima semana, permitindo Deus.